Dois funcionários viram Clara e João Batista juntos no galpão afastado. Era maio de 2017, e os rumores se espalharam rápido pela fazenda nos arredores de Uberaba. Antônio Ribeiro, o fazendeiro, dono de tudo aquilo, passou a circular armado. O clima ficou pesado. Dias depois, os três desapareceram. A casa trancada, os carros parados, documentos no lugar. Apenas o chapéu de couro marrom que João usava todo dia não estava mais ali. 4 anos depois, durante vistoria para a venda da propriedade, alguém encontrou um baú enterrado num curral abandonado. Dentro, roupas velhas e o chapéu. Os três nunca foram encontrados. Antônio Ribeiro nasceu em Uberaba, Triângulo Mineiro, em 1963. Filho de fazendeiros, cresceu entre currais, pasto e gado zebu. Aprendeu desde cedo a acordar antes do sol, a lidar com peão, a negociar arroba de boi. Aos 25 anos, em 1988, herdou parte das terras do pai. Comprou mais alguns alqueires adjacentes ao longo dos anos. Em 2017, era dono de uma propriedade de médio porte, 150 alqueires, criação de gado de corte, pastagem bem cuidada, sede com casa grande de alvenaria, galpões, currais, alojamento para funcionários. Antônio era conhecido na região. Frequentava leilões, participava de sindicato rural, tinha nome limpo na praça. Era homem sério, de poucas palavras, que resolvia problemas sem alarde. Casou-se em 1999 com Clara, então com 23 anos, filha de comerciante de Uberaba. Ela tinha curso técnico em administração, ajudava na parte financeira da fazenda, pagamento de funcionários, compra de insumos, controle de despesas. Moravam na casa-sede, só os dois. Não tiveram filhos. Ao longo dos anos, o casamento foi esfriando. Clara reclamava da solidão, da rotina previsível, do marido sempre ocupado com gado. Antônio achava que ela exagerava, que a vida era aquela mesmo, sem romantismo de novela. Dormiam em quartos separados desde 2015. Jantavam juntos, conversavam sobre a fazenda, mas não sobre sentimentos. Era casamento de conveniência, de hábito, não de afeto. João Batista chegou à fazenda em 2007. Tinha 28 anos na época, vinha de Conquista, cidade pequena perto de Uberaba. Precisava de trabalho. Antônio o contratou como peão. João era dedicado, não reclamava, acordava cedo, pegava no pesado. Em 2010, Antônio o promoveu a capataz. João passou a coordenar os outros funcionários, controlar o manejo do gado, organizar o dia a dia da fazenda. Ganhava a confiança total do patrão. João morava no alojamento da fazenda, um barracão de alvenaria, com 3 quartos, dividido com outros 2 funcionários. Usava sempre chapéu de couro marrom, herança do pai, que tinha sido vaqueiro a vida inteira. O chapéu estava gasto, manchado de suor, mas João não largava. Dizia que dava sorte. A relação entre Clara e João começou de forma discreta. Ninguém sabe exatamente quando. Alguns funcionários disseram depois que notaram olhares prolongados, conversas sussurradas, desde 2016. Outros achavam que era coisa recente, de 2017 mesmo. O fato é que, em maio daquele ano, a situação ficou exposta. Foi numa tarde de terça-feira, dia 9 de maio. 2 funcionários, Marcos e Edson, estavam consertando uma cerca próxima a um galpão afastado da sede, usado para guardar ferramentas velhas e sacos de ração. Por volta das 15 horas, viram Clara entrando no galpão. Acharam estranho, porque ela raramente ia até ali. Minutos depois, viram João também entrando. Os dois ficaram lá dentro por quase 1 hora. Marcos e Edson não comentaram nada no momento. Mas no dia seguinte, durante o almoço no refeitório, Edson soltou um comentário vago. Coisa estranha ontem, né? Marcos riu nervoso. Outro funcionário, chamado Gilmar, perguntou o que era. Edson contou.
A notícia se espalhou rápido. Até o fim da semana, todos os peões sabiam. No domingo, dia 14 de maio, um sobrinho de Antônio que morava em Uberaba e visitava a fazenda esporadicamente, apareceu por lá. Conversou com Gilmar, que acabou comentando os boatos. O sobrinho ficou em silêncio, depois foi embora. No dia seguinte, segunda-feira, o clima na fazenda mudou. Antônio não falou nada diretamente, não confrontou Clara, não demitiu João, mas passou a agir diferente. Circulava pela propriedade armado, coisa comum em zona rural, mas ele raramente fazia isso antes. Cancelava ordens que tinha dado, ficava horas em silêncio no escritório da casa-sede. Clara evitava sair do quarto. João continuava trabalhando, mas parecia tenso, olhava para os lados com frequência. Os funcionários comentavam baixo. Sentiam que algo ia acontecer, mas não sabiam o quê. Na quarta-feira, dia 17 de maio, Antônio disse aos funcionários que ia viajar com Clara por alguns dias, resolver assuntos em Uberaba, que João ficaria responsável pela fazenda. Os peões estranharam. Antônio nunca deixava a fazenda por dias seguidos, principalmente em época de manejo, mas não questionaram. Na quinta-feira, dia 18, pela manhã, João também não apareceu para o trabalho. Marcos foi até o alojamento, bateu na porta do quarto dele. Nada. Entrou. O quarto estava vazio. Roupas no armário, mas a cama feita, o chapéu de couro marrom que João sempre deixava pendurado num prego, não estava ali. Quer continuar acompanhando essa história? Fique atento às próximas partes. Cada detalhe pode ser crucial. Marcos voltou para a sede, contou aos outros funcionários. Gilmar sugeriu que fossem até a casa principal, ver se o patrão e a patroa estavam lá. Bateram na porta. Ninguém atendeu. Tentaram abrir. Estava trancada. Olharam pelas janelas. Tudo arrumado, silencioso. Os carros de Antônio e Clara estavam estacionados na garagem coberta. Uma caminhonete Ford Ranger, prata, e um Fiat Palio branco. Não faltava nenhum veículo. Os funcionários ficaram confusos. Se Antônio tinha dito que ia viajar, como os carros estavam ali? E João, por que tinha sumido também? Marcos sugeriu esperar. Talvez eles tivessem ido com outra pessoa. Talvez voltassem logo. Gilmar concordou. Decidiram tocar o serviço normalmente, cuidar do gado e aguardar. Mas quinta-feira virou sexta, e ninguém apareceu. Sexta virou sábado, mesma coisa. No domingo, dia 21 de maio, os funcionários começaram a ficar realmente preocupados. Gilmar ligou para o número de Antônio. Telefone desligado. Ligou para Clara. Desligado também. Tentou o celular de João. Desligado. Na segunda-feira, dia 22, Marcos sugeriu que procurassem ajuda. Foram até a cidade, procuraram um parente próximo de Antônio, um irmão mais velho chamado José Ribeiro, que morava em Uberaba e trabalhava com comércio de implementos agrícolas. José ficou alarmado. Disse que não sabia de viagem nenhuma, que Antônio não tinha avisado nada. Ligou para o celular do irmão. Desligado. Ligou para Clara. Desligado. José foi até a fazenda com Marcos. Arrombaram a porta da casa-sede. Dentro, tudo em ordem. Cama do quarto principal feita. Cama do quarto de Clara também. Roupas nos armários. Documentos na gaveta do escritório. RG, CPF, carteira de motorista de Antônio. Certidões, escritura da fazenda. Carteira de Clara, no criado mudo. Celulares não estavam. Dinheiro em espécie, que Antônio guardava num cofre pequeno no escritório, também não estava. José sabia a senha. Abriu. O cofre estava vazio. José checou o escritório com mais atenção. Pastas com documentos financeiros estavam em ordem. Caderno de anotações de Antônio, onde ele registrava movimentações de gado, compras, vendas, estava na mesa. A última anotação era de 16 de maio, terça-feira. Separar 20 bois para venda. Confirmar com comprador.
José voltou para a cidade, foi direto à Delegacia de Polícia Civil de Uberaba. Registrou o desaparecimento dos três: Antônio, Clara e João Batista. O delegado responsável, Dr. Mário Vasconcelos, veterano com mais de 30 anos de polícia, assumiu o caso. Começou ouvindo José Ribeiro. José contou sobre a rotina do irmão, a relação fria com Clara, a confiança em João. Mencionou com cautela os boatos que tinha ouvido sobre Clara e o capataz. Dr. Mário perguntou se Antônio era violento. José disse que não, que o irmão era controlado, sério, mas nunca tinha levantado a mão para ninguém, que tinha arma registrada, comum em fazenda, mas sempre usou com responsabilidade. Dr. Mário foi até a fazenda com uma equipe de investigação. Percorreram a casa-sede, os galpões, os currais, o alojamento dos funcionários. Não encontraram sinais de luta, manchas suspeitas, nada que indicasse violência. A casa estava limpa, organizada. Os veículos intactos. As armas registradas de Antônio. Um revólver calibre 38 e uma espingarda. Estavam guardadas no armário do escritório, trancadas. Dr. Mário ouviu os funcionários. Marcos, Edson e Gilmar relataram tudo. A cena no galpão, os boatos, a mudança de comportamento de Antônio, o sumiço repentino dos três. Dr. Mário perguntou se tinham visto algum veículo estranho na propriedade nos dias anteriores. Disseram que não, que a fazenda ficava isolada, que raramente aparecia alguém de fora sem avisar. Ele requisitou câmeras de segurança de estradas vicinais próximas. Havia apenas uma câmera, num posto de combustível a cerca de 15 quilômetros da fazenda. As imagens mostravam um veículo saindo da direção da propriedade na noite de quarta-feira, 17 de maio, por volta das 23 horas. Mas a qualidade era ruim, não dava para identificar modelo ou placa. Parecia ser uma caminhonete escura. Poderia ser a Ranger de Antônio, mas não havia certeza. Dr. Mário tentou rastrear os celulares. Os três aparelhos tinham desligado na mesma região, na área rural próxima à fazenda, na noite de quarta. Depois, nada. Nenhum sinal, nenhuma torre captando. Ele pediu quebra de sigilo bancário. As contas de Antônio e Clara não tinham movimentação relevante após o desaparecimento. O dinheiro do cofre, José estimava uns R$ 5.000, tinha sumido, mas não havia saque em banco, não havia transferência. Dr. Mário trabalhou com 3 hipóteses principais. Primeira, Antônio descobriu a traição, confrontou os dois e os três fugiram juntos por motivos desconhecidos. Mas isso não fazia sentido. Por que fugiriam juntos? Segunda, Antônio confrontou. Houve conflito e algo grave aconteceu. Terceira, terceiros se envolveram, mas não havia indício disso. Dr. Mário organizou buscas na propriedade e arredores. Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros percorreram a fazenda durante 5 dias. Vasculharam os galpões, os currais, as áreas de pasto, as matas próximas. Usaram cães farejadores. Não encontraram nada. Nenhum corpo, nenhum vestígio de violência, nenhuma pista concreta. Ele ampliou a investigação. Checou se Antônio tinha inimigos, dívidas, envolvimento com crime. Nada. Antônio era produtor rural respeitado, sem histórico de problemas. Checou o passado de Clara. Nada relevante. Checou João Batista, trabalhador comum, sem antecedentes, sem conflitos conhecidos. Dr. Mário entrevistou familiares de Clara. A mãe dela, Dona Irene, disse que a filha estava infeliz no casamento, mas nunca tinha mencionado intenção de fugir. Que Clara ligava toda semana, mas nas últimas semanas, antes do desaparecimento, tinha ficado mais distante, respondia com evasivas. Ele tentou localizar parentes de João Batista. João tinha uma irmã, moradora de Conquista, que trabalhava como diarista. Ela disse que o irmão raramente dava notícias, que vivia focado no trabalho. Que a última vez que se falaram foi em abril, e João não mencionou nada em comum. A imprensa local começou a cobrir o caso.
Fazendeiro, esposa e capataz desaparecem em Uberaba, dizia a manchete. A matéria mencionava os boatos sobre a traição, especulava sobre possível crime passional. José Ribeiro deu entrevista curta, pedindo que qualquer pessoa com informações entrasse em contato com a polícia. Os meses passaram. Sem novos elementos, a investigação foi perdendo força. Dr. Mário manteve o caso aberto, mas sem avanços concretos. A fazenda ficou abandonada. Os funcionários pediram demissão, foram trabalhar em outras propriedades. José Ribeiro tentou administrar a fazenda remotamente, mas era difícil. O gado foi vendido aos poucos. A propriedade entrou em declínio. Em 2018, um ano após o desaparecimento, a família de Clara entrou com pedido de declaração de morte presumida. O processo foi aceito, mas demorou. Em 2019, o mesmo foi feito em relação a Antônio e João. Mas os processos arrastavam na justiça, sem conclusão. A fazenda virou símbolo de mistério na região. Moradores de Uberaba contavam histórias, especulavam. Alguns diziam que Antônio tinha matado os dois e fugido. Outros achavam que João e Clara tinham matado Antônio e fugido juntos. Outros ainda achavam que os três tinham sido vítimas de alguém externo. Mas eram apenas teorias, sem prova, sem corpo, sem confissão. Em 2020, 3 anos após o desaparecimento, José Ribeiro decidiu vender a fazenda. Não aguentava mais o peso de manter aquela propriedade vazia, cheia de memórias ruins. Contratou um corretor de imóveis rurais, colocou anúncio. Apareceram alguns interessados, mas quando descobriam a história do desaparecimento, desistiam. Diziam que a fazenda tinha energia ruim, que não queriam se envolver com aquilo. Em 2021, um comprador de fora do estado demonstrou interesse. Era empresário do agronegócio, vindo de São Paulo, que queria expandir para Minas Gerais. Disse que não ligava para superstições, que terra boa era terra boa. José aceitou a oferta. Mas antes de fechar o negócio, o comprador exigiu vistoria completa da propriedade. A vistoria foi agendada para maio de 2021, exatos 4 anos após o desaparecimento. O comprador mandou uma equipe de engenheiros agrônomos e topógrafos para avaliar o estado da fazenda. José acompanhou. Percorreram a sede, os galpões, as áreas de pasto. Checaram cercas, aguadas, solo. No terceiro dia de vistoria, a equipe decidiu avaliar áreas mais afastadas da sede. Havia currais antigos, desativados há anos, a cerca de 5 quilômetros da casa principal. Eram estruturas de madeira e arame farpado, já tomadas pelo mato. O topógrafo, um homem de uns 40 anos chamado Paulo, estava medindo a área quando notou algo estranho no chão, próximo a uma árvore seca. Parecia uma depressão no solo, como se algo tivesse sido enterrado e depois a terra tivesse cedido com o tempo. Paulo chamou o engenheiro responsável, Dr. Fábio. Juntos, começaram a cavar com uma pá que tinham trazido. A cerca de meio metro de profundidade, encontraram um baú de madeira. O baú era antigo, do tipo usado para guardar ferramentas ou roupas. Estava deteriorado, madeira apodrecida, dobradiças enferrujadas. Dr. Fábio disse para não abrir ali, que era melhor avisar José. Chamaram ele. José olhou o baú, ficou pálido. Disse que achava melhor chamar a polícia. A Polícia Civil foi acionada. Dr. Mário Vasconcelos, que ainda estava na ativa, foi até o local. Trouxe peritos. Isolaram a área. O perito, Dr. Henrique, abriu o baú com cuidado. Dentro, roupas masculinas velhas, uma calça jeans desbotada, camisa xadrez, cinto de couro. E no fundo, um chapéu de couro marrom, surrado, manchado, mas reconhecível. José olhou o chapéu. Disse que era parecido com o que João Batista usava. Dr. Mário convocou os ex-funcionários. Marcos, Edson e Gilmar foram até a delegacia. Viram fotos do chapéu. Os 3 confirmaram. Era o chapéu de João. O baú e seu conteúdo foram levados para a perícia. O laudo apontou: madeira comum,
tipo usado em baús de fazenda décadas atrás. Roupas masculinas, tamanho compatível com João Batista. Manchas indefinidas nas peças, mas degradadas demais para análise de DNA conclusiva. O chapéu de couro estava em melhor estado, protegido pelas roupas. Não havia impressões digitais úteis no baú, apenas contaminação do tempo. Dr. Mário voltou ao local onde o baú foi encontrado. Organizou nova busca na área. Trouxe cães farejadores, equipamento de detecção de solo remexido. Procuraram por covas, por outros objetos enterrados. Passaram 3 dias vasculhando. Não encontraram mais nada, nenhum resto humano, nenhum outro pertence. Apenas aquele baú, naquele curral abandonado. Ele tentou entender por que o baú estava ali. O curral ficava longe da sede. Era área pouco frequentada, mesmo quando a fazenda estava ativa. Caminho de terra, mato alto, sem razão para alguém ir até lá, a não ser para manejo específico de gado. E aquele curral não era usado há anos. Dr. Mário convocou novamente os ex-funcionários. Perguntou se eles lembravam de Antônio, Clara ou João frequentando aquela área nos dias anteriores ao desaparecimento. Marcos disse que não, que o curral velho era esquecido. Gilmar mencionou que João, como capataz, às vezes ia até áreas distantes verificar cerca, mas não lembrava dele comentando sobre ir até lá em maio de 2017. Dr. Mário revisitou as hipóteses. Alguém tinha enterrado aquele baú ali. Alguém que conhecia a fazenda, que sabia onde era aquele curral isolado. Antônio conhecia. Clara também. João, obviamente. Mas qual deles tinha feito isso? E por quê? E onde estavam os 3? Ele tentou rastrear novamente possíveis rotas de fuga. Checou câmeras de pedágios de rodovias que saíam de Uberaba em maio de 2017. Não encontrou registro da Ranger de Antônio. Checou passagens de ônibus, voos, trem. Nada em nome de Antônio, Clara ou João. Checou hospitais de outras cidades, IMLs, delegacias. Nada. A perícia tentou uma última análise. Usaram técnica de datação relativa nas roupas e no chapéu, baseada no grau de decomposição e nas condições do solo. Concluíram que os objetos tinham sido enterrados há cerca de 4 anos, compatível com 2017. Mas não podiam precisar data exata. Dr. Mário convocou José Ribeiro, mostrou o chapéu, as roupas. Perguntou se José reconhecia algo, além do chapéu. José olhou a camisa xadrez. Disse que achava parecida com uma que o irmão Antônio usava, mas não tinha certeza. Era roupa comum, vendida em qualquer loja de Uberaba. A notícia do achado vazou para a imprensa. Pertences de capataz desaparecido há 4 anos são encontrados enterrados em fazenda de Uberaba, dizia a manchete. A matéria reacendia o interesse público. Recontava da história da traição, do desaparecimento triplo, especulava sobre o significado do baú enterrado. José Ribeiro deu entrevista curta. Disse que a descoberta trazia mais perguntas do que respostas, que a família continuava sem saber o que tinha acontecido com Antônio, que esperava que a polícia conseguisse finalmente esclarecer o caso. Dona Irene, mãe de Clara, também foi procurada pela imprensa. Estava mais velha, fragilizada. Disse que a filha nunca teria abandonado tudo sem avisar. Que acreditava que algo grave tinha acontecido naquela fazenda. Que queria respostas, mas achava que nunca teria. A irmã de João Batista, moradora de Conquista, foi ouvida novamente pela polícia. Ela confirmou que o chapéu era do irmão, que reconhecia as manchas características, o formato. Perguntou se tinham encontrado o corpo dele. Dr. Mário disse que não, que só tinham encontrado os pertences. Ela começou a chorar. Disse que preferia saber que o irmão estava morto do que viver sem saber. Dr. Mário tentou uma última cartada. Convocou novamente os ex-funcionários, desta vez para interrogatório mais rigoroso. Perguntou se eles tinham certeza absoluta de que não tinham visto nada nos dias anteriores ao desaparecimento. Marcos, Edson e Gilmar reafirmaram.
Viram Clara e João no galpão. Viram a mudança de comportamento de Antônio, mas não viram violência. Não viram briga. Não viram ninguém enterrando nada. Dr. Mário perguntou se algum deles tinha voltado à fazenda depois do desaparecimento, antes da venda. Gilmar admitiu que sim, que tinha voltado uma vez em 2018 para buscar ferramentas que tinha esquecido. Mas não foi até o Curral Velho, só até o alojamento. Dr. Mário perguntou se ele tinha visto algo estranho. Gilmar disse que não, que a fazenda estava abandonada, silenciosa, vazia. A investigação voltou a esfriar. Sem corpo, sem testemunha de crime, sem confissão, Dr. Mário não tinha como avançar. O caso foi novamente arquivado provisoriamente, à espera de novas evidências. O comprador de São Paulo desistiu da compra. Disse que a descoberta do baú tinha mudado tudo, que não queria se envolver com propriedade potencialmente ligada a crime. José Ribeiro ficou com a fazenda. Não conseguiu mais vendê-la. A propriedade continuou abandonada, tomada pelo mato, se deteriorando ano após ano. Em 2022, 5 anos após o desaparecimento, 1 ano após a descoberta do baú, surgiram teorias diversas entre moradores de Uberaba. Havia quem achasse que Antônio tinha matado Clara e João, enterrado os corpos em local ainda não descoberto e fugido com dinheiro do cofre. Havia quem achasse que João e Clara tinham matado Antônio e fugido juntos, deixando o chapéu enterrado como falsa pista. Havia quem achasse que os três tinham sido vítimas de alguém externo, algum desafeto desconhecido. Mas eram apenas especulações. Sem prova, eram apenas histórias contadas em botecos, em conversas de vizinhos. Dr. Mário, já próximo da aposentadoria, revisou o caso uma última vez. Tentou encontrar algo que tivesse passado despercebido. Releu todos os depoimentos, todas as perícias, todas as anotações. Não encontrou nada novo. Admitiu, em relatório final, que o caso provavelmente nunca seria resolvido. Que sem corpo, sem testemunha direta, sem confissão, era impossível determinar o que tinha acontecido. José Ribeiro tentou seguir em frente. Continuou tocando o negócio de implementos agrícolas em Uberaba, mas carregava o peso da dúvida. Não sabia se o irmão estava vivo em algum lugar, escondido, ou se tinha morrido naquela fazenda. Não conseguia fazer o luto. Não conseguia fechar o ciclo. Dona Irene, mãe de Clara, morreu em 2023, aos 78 anos. A causa oficial foi pneumonia, mas os vizinhos diziam que ela tinha morrido de tristeza. Que nunca se recuperou do desaparecimento da filha. A irmã de João Batista continuou morando em Conquista. Trabalhava, cuidava dos filhos, mas sempre com a foto do irmão na estante. Nunca declarou morte presumida. Dizia que enquanto não houvesse corpo, ele estava vivo para ela. A fazenda continuou abandonada. Em 2024, 7 anos após o desaparecimento, José Ribeiro decidiu doar a propriedade para um projeto social de assentamento rural. Disse que não aguentava mais aquele peso, que preferia ver a terra sendo usada para algo bom do que apodrecendo vazia. O projeto social aceitou a doação. Famílias de agricultores sem terra começaram a ocupar a fazenda em meados de 2024. Reformaram a casa-sede, consertaram cercas, plantaram roça. A fazenda voltou a ter vida, mas os novos moradores sabiam da história. Evitavam falar sobre o assunto. Evitavam ir até o Curral Velho onde o baú tinha sido encontrado. Diziam que aquele lugar tinha energia pesada. Dr. Mário Vasconcelos aposentou-se em 2023. Antes de sair, passou o caso para um delegado mais jovem, Dr. Lucas Andrade. Explicou tudo, entregou os autos, disse que tinha feito o possível. Dr. Lucas assumiu, mas sem o mesmo envolvimento emocional. Para ele, era apenas mais um caso frio entre dezenas. Em 2024, Dr. Lucas recebeu uma denúncia anônima. Alguém ligou para a delegacia dizendo que sabia de algo sobre o desaparecimento na fazenda. Pediu para não ser identificado.
Disse que um conhecido tinha comentado, anos atrás, sobre ter visto algo estranho naquela propriedade na noite de maio de 2017. Dr. Lucas tentou rastrear a ligação. Vinha de telefone público em Uberaba. Impossível identificar quem era. Ele tentou investigar a denúncia. Publicou nota nas redes sociais pedindo que a pessoa que tinha ligado entrasse em contato novamente, garantindo sigilo. Ninguém respondeu. A denúncia ficou no ar, sem desdobramento. Dr. Lucas convocou novamente os ex-funcionários. Marcos tinha se mudado para Goiás, estava trabalhando em outra fazenda. Edson continuava em Uberaba, agora aposentado. Gilmar tinha morrido em 2023, de câncer. Dr. Lucas conversou com Marcos por telefone, com Edson pessoalmente. Os dois reafirmaram tudo o que tinham dito antes. Não tinham nada novo a acrescentar. Ele tentou uma última abordagem. Pediu autorização judicial para exumar áreas específicas da fazenda, onde o radar de solo tinha indicado possíveis anomalias. A autorização foi concedida. Em agosto de 2024, uma equipe de peritos voltou à fazenda. Escavaram 3 pontos indicados pelo radar. Encontraram apenas raízes antigas, pedras, entulho de construção velha. Nenhum resto humano. Dr. Lucas concluiu que o caso estava esgotado. Sem novos elementos concretos, não havia como prosseguir. Enviou relatório ao Ministério Público sugerindo arquivamento definitivo. O promotor analisou, concordou. Em outubro de 2024, o caso de Antônio Ribeiro, Clara Ribeiro e João Batista foi oficialmente arquivado. José Ribeiro foi informado. Recebeu a notícia com resignação. Disse ao delegado que esperava aquilo, que sabia que nunca teriam resposta. Que ia tentar seguir em frente, mesmo sem saber o que tinha acontecido com o irmão. A irmã de João Batista também foi informada. Chorou ao telefone. Disse que era injusto, que mereciam saber a verdade. Mas aceitou. Não tinha escolha. A fazenda, agora ocupada pelas famílias do projeto social, foi renomeada. Não se chamava mais Fazenda Ribeiro, como tinha sido conhecida por décadas. Passou a se chamar Assentamento Esperança. Os novos moradores plantavam milho, feijão, mandioca, criavam galinhas, porcos. A terra voltava a produzir. Mas de vez em quando, algum morador novo perguntava sobre a história. Os mais antigos do assentamento contavam, sempre com cautela. Falavam do fazendeiro, da esposa, do capataz, da traição descoberta pelos funcionários, do desaparecimento triplo, do chapéu enterrado no curral velho. As crianças ouviam com olhos arregalados, depois tinham medo de ir até aquela área. Em Uberaba, a história virou lenda urbana rural. Você conhece o caso da fazenda dos 3 desaparecidos? Sim, aquela da traição, né? Nunca descobriram nada. E a conversa seguia, superficial, sem a dor verdadeira que as famílias carregavam. José Ribeiro tinha 67 anos, em 2024. Continuava trabalhando, mas mais devagar. Pensava em se aposentar, mas não sabia o que faria com tanto tempo livre. Dizia que trabalhar ajudava a não pensar. Quando parava, a mente voltava para a fazenda, para o irmão, para as perguntas sem resposta. A irmã de João Batista tinha 52 anos. Os filhos eram adultos agora. Trabalhavam, tinham suas próprias vidas. Ela continuava morando na mesma casa em Conquista. A foto de João continuava na estante. Ela acendia a vela todo dia, 22 de maio. Aniversário do desaparecimento. Rezava. Não sabia se rezava por alma ou por reencontro. Apenas rezava. O chapéu de couro marrom, depois de analisado pela perícia, foi devolvido à irmã de João. Ela o guardou numa caixa, junto com outras coisas dele, carteira de trabalho velha, foto de infância, medalha de primeira comunhão. Não conseguia usar o chapéu, não conseguia jogar fora. Era apenas objeto, mas carregava peso insuportável.
As roupas encontradas no baú foram incineradas após o arquivamento do caso. Protocolo padrão para evidências sem utilidade processual. Viraram cinzas, como tudo que não tem mais função. A fazenda seguia. A terra não guardava memória. Produzia, alimentava, sustentava novas vidas. Indiferente ao passado, indiferente aos mistérios enterrados em seu solo. Hoje, em 2024, 7 anos após o desaparecimento, Antônio Ribeiro, Clara Ribeiro e João Batista continuam oficialmente desaparecidos. Não há certidão de óbito. Não há corpo. Não há sepultura. Apenas um chapéu de couro marrom, guardado numa caixa em Conquista, e memórias que vão se apagando com o tempo. José Ribeiro vive em Uberaba, administrando o que resta do negócio da família. Não voltou à fazenda desde a doação. Diz que não tem coragem, que prefere lembrar do irmão em outros lugares, em outros tempos. A irmã de João Batista continua em Conquista. Trabalha, reza, espera. Não sabe bem o que espera, mas espera. É tudo o que consegue fazer. Dona Irene, mãe de Clara, está enterrada no cemitério de Uberaba. A lápide diz: Mãe amorosa, saudosa de sua filha Clara. A filha nunca foi sepultada ao lado. Não há corpo para sepultar. O assentamento. Esperança prospera. Famílias cultivam a terra. Crianças correm pelo pasto. A vida segue. O curral velho onde o baú foi encontrado está abandonado de novo. Ninguém vai até lá. Não por medo, mas por respeito. Por intuição de que alguns lugares devem ser deixados em paz. Em Uberaba, a história de Antônio, Clara e João é contada de vez em quando. Em botecos, em conversas de bar, em matérias de aniversário do desaparecimento. Mas vai ficando distante, nebulosa, como lenda mais do que história real. As pessoas que viveram aquilo vão morrendo, e com elas, a memória viva vai se apagando. A traição descoberta pelos funcionários explica o conflito, mas não explica o desaparecimento triplo. Não explica o chapéu enterrado. Não explica o silêncio de 7 anos. E provavelmente nunca explicará. Antônio teria 61 anos agora, se estivesse vivo. Clara, 48. João, 45. Poderiam estar em qualquer lugar. Mas não estão. Estão apenas na ausência, no vazio, nas perguntas que não têm resposta. A fazenda não guarda segredo. A terra não confessa. O tempo não revela. E os 3 seguem desaparecidos, engolidos pelo interior de Minas Gerais, numa história que começou com boatos de traição e terminou em silêncio absoluto. Quer saber mais sobre histórias reais que marcaram o Brasil? Acompanhe as próximas publicações.